Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema deste nosso último programa de 2021 é o verbo, a voz e a verdade. Nós vamos utilizar dois textos neste programa, um de minha própria autoria, que eu escrevi em 2019, e está colocado na minha página no site do Medium, intitulado A Espada no Lugar da Voz. E o outro texto será de Miguel José da Fabiana, do português Miguel José da Fabiana, onde ele sucintamente fala sobre a via, a verdade, a virtude, a ética e a moral. Essa nossa aula de hoje é uma aula reflexiva, como tem sido todas as outras, do Culturas, e especificamente essa vai tornar a falar mais uma vez daquilo que é efetivamente importante para todos os seres no mundo, penso eu. O importante na vida de todos nós não é a matéria. Nunca foi o mundo material. O que dá sentido e valor à vida é a visão de um mundo espiritual. É esta visão do espírito que ilumina a matéria. A matéria não pode lançar luz alguma sobre o espírito. E desafortunadamente, desde o século XVIII, com o advento dos movimentos revolucionários eclodindo no mundo inteiro, nós assistimos exatamente à inversão da realidade do mundo. Ou seja, o mundo espiritual, o transcendente, o sagrado, a metafísica, perdeu o seu valor e, no lugar dele, elegeu-se a matéria. E do século XVIII em diante, o mundo da matéria foi ficando cada vez mais presente. Então, a nossa aula de hoje visa a falar sobre uma parte do conhecimento que diz respeito a essa ideia do mundo espiritual, contrapondo, enquanto entendimento, a manipulação e ao uso que vem sendo feito dele. Na tradição, nós somos ocidentais, né? Na tradição cultural e religiosa grega, judaica, cristã e muçulmana, o mundo foi feito pelo verbo divino. Na tradição grega, sim, na tradição grega também. Basta uma leitura atenta dos mitos gregos e nós veremos que a palavra é algo presente. Então, na tradição cultural das grandes culturas do Ocidente, né, ou aquilo que torna, que a gente consigna, o que se chama de cultura ocidental, que é um amálgama, né, da filosofia grega com as religiões
do livro E as Religiões Pagãs, o verbo assume uma centralidade. O Deus bíblico fala. Os deuses pagãos falam. Deus fala. Os homens, os animais e as plantas também falam. Segundo a ciência, hein? A voz é o maior advento civilizador da história da filogenia. A voz é o grande pilar sustentador da cultura e dos gestos. Deus fala, e os homens também. Evidentemente que, como o mundo seria construído sem a voz? Então a ideia de que o mundo foi criado pelo verbo e de que este verbo está perdido é o chamado verbo dimissum, né? Como que esse verbo se perdeu? A voz, a palavra. Todos os homens são seres conferentes. Todos os homens nascem, crescem, se desenvolvem e morrem em sociedade. Ao longo de toda essa trajetória, ou ele faz toda essa trajetória por meio da voz e por meio do gesto. Então, sem a voz, o homem seria um simples animal. Ele é um animal. A voz, portanto, e a ciência está correta, é o maior advento civilizador da história da filogenia. É o grande pilar sustentador de qualquer cultura. Como é que o conhecimento se transmite sem a voz? Então, esta realidade expressa, portanto, um organograma simbólico ordenativo do mundo. A voz será o centro visível do verbo invisível de Deus. O homem fala. Deus fala. Então, este repouso é, no sentido mais profundo, uma atividade criadora. A voz não é somente aquilo que sai da boca. Não é? O verbo não é somente o som gutural. Então, aquilo que ordena o ser, o seu centro, é a voz. A voz, nesta simbólica ordenativa do espaço e dos seres, é semelhante a um átomo. Um átomo, um pêndulo, um sistema planetário. Todos eles têm o seu centro invisível. Igualmente, todo o organismo vivo, todo o ser, todo ente, tem um centro no verbo, na sabedoria, no logos. Que é a fonte primitiva da vida, também invisível, por um sistema ordenativo que oculta a nossos sentidos, igualmente ordenados pela cultura. De uma forma muito emblemática, a gente verifica que todas as culturas do mundo
foram cantadas em versos pelos poetas. Os poetas eram aqueles que ouviam a Deus, ou aos deuses, né? Não há uma única cultura no mundo cuja voz, né, cuja história, cuja narrativa não foi feita por intermédio da voz que materializa aquilo ali em verso. Então, o verso é a terceira dimensão da voz, né? É a voz que se manifesta na matéria. É quando aquilo passa a escrita. Então, antes dos poetas serem banidos da polis grega, na Grécia, os poetas eram os cultores do verbo. De uma forma sibilina. O filósofo português Teixeira de Pascoais, na sua obra A Arte de Ser Português, afirma: a poesia converte a matéria em espírito, e por isso ela intervém na criação da alma pátria, definindo e sublimando as suas qualidades, e tornando-as ao mesmo tempo universais e duradouras. O poeta é o escultor espiritual de uma pátria. Veja que coisa profunda isso, hein? É a voz, portanto, do poeta que nutre, que sustenta, que mantém, que eterniza as culturas dos povos. É através da voz que se esculpe o espírito humano e se forja a face da nação. É a voz que educa, é a voz que transmite o conhecimento, é a voz que mantém a cultura, é a voz que consolida as relações, é a voz que mantém as relações, é a voz, é o diálogo que é o centro basilar de toda a cultura e de toda a vida espiritual, sociocultural, biológica. O homem tenta se comunicar com os animais. São vozes distintas. Os animais falam entre si. E falam também a nossa alma. Então a voz é esse fio invisível que mantém o mundo ordenado ou, com o mau uso dela, desordena o mundo. Porque a voz que cria também pode ser a voz que destrói. Também pode ser a voz que mata. Também pode ser a voz que fere. Também pode ser a voz que lança o grito da guerra. Também pode ser a voz daquele que odeia, daquele que engana, daquele que cultiva a inveja, daquele que investe na miséria. A voz, enquanto centro invisível, pode, de acordo com o uso que o homem fizer dela, ser o centro da destruição. Por origem, a voz é um elemento urânico, por excelência. Celeste, transcendente. A ciência não tem explicação para o surgimento da voz. Até hoje. Não é porque o macaco ficou vertical, ou seja, não é o andar em pé, não é? Com a verticalização da coluna, que fez com que surgisse a voz. John Eccles, prêmio Nobel de Medicina, coloca isso de uma forma muito clara. Então, o advento da voz é um mistério na escala da filogenia. Porque o homem fala e os animais falam, a ciência não sabe explicar.
mas eles falam. Então a origem da voz é um elemento urânico. O homem tem vários elementos urânicos no seu corpo, no corpo material. Então, quando essas culturas do livro falam que Deus fez o mundo pelo verbo, Deus não é matéria, não é? Deus fala e o homem fala. Deste ensinamento, desta verdade, deduz-se que a voz é um elemento urânico, transcendente. Portanto, a lição de que nós devemos aprender a controlar a nossa voz, o nosso verbo, tomar cuidado com o que falamos, a ideia de ser comedido nas palavras, a ideia da modulação da voz, da frequência da voz, da emoção perturbada que se passa através da voz. Enfim, não há uma única disciplina, uma única cultura, uma única religião que entre os processos educativos para o homem não fale na boa administração da voz. Então, a voz como elemento urânico, celestial, nós temos um outro grande símbolo dessas tradições, e não só, a egípcia, a indiana, né? A própria tradição das culturas Inca, Maia, Azteca, das culturas da América Latina, enfim, por todos o grande Valhalla, né, das culturas nórdicas, célticas, nós temos sempre um elemento da árvore. A voz é um elemento urânico. O mundo, visto como uma árvore, não é? Uma árvore da vida, que vem da imensidão abismal do cosmos em direção à matéria, será, portanto, um tipo de uma árvore invertida, não é? O homem aparece como fruto dessa árvore. Na tradição indiana, nós temos a ideia de que o homem é uma semente de Brahma. Né? Brahma aqui é uma árvore. Ora, o homem, como semente, também podemos pensar na imagem dele como algo semelhante a um pássaro, que é o ser em si dos filósofos. É um ser pássaro, com asa. Antônio Telmo, em Filosofia e Cabalá, o filósofo Antônio Telmo, ele fala o seguinte sobre o ser em si dos filósofos. O ser pássaro voa de ramo em ramo, sustentado não pelas asas, mas pelo que move as asas. O ser em si, livre por não ter o seu princípio no outro ser, é mais do que o pássaro, o voo. O pássaro foi pensado na ideia, em Azilut, como voo puro. Foi criado como arcanjo em Beriá, formado energia de uma imagem em Yetzirah, feito como pássaro em Asiá, mas de Keter a Malkut. Pela linha vertical, a ideia é a de um relâmpago, onde o pássaro é o voo, e o voo é o pássaro. Todo ser pássaro voa de galho em galho, de árvore em árvore. Os pássaros são seres das alturas, não é?
são seres urânicos, o ser em si é, por conseguinte, um senhor dos vastos domínios do ar. Ele é um ser absoluto, sem vertigem. Um pássaro voa porque ele não tem medo da queda, não é? Ele não tem vertigem. A vertigem, segundo Antônio Telmo, que é a sensação do vórtice que anima o mundo, não é? Sem se estar no centro desse vórtice. A vertigem seria, no entender de Telmo, uma sensação periférica, que é companheira de todo o voo. O pássaro cruza todos os 4 orientes cardeais, todos os espaços. Ele vai do alto ao baixo, do céu à terra, da terra ao céu, acompanhado sempre do pavor da queda e da sedução dela. Porque todo aquele que voa pode cair. Em tese, não é? É a sensação de vertigem. Platão, quando chamou o homem de bípede in plume, ele ilustrou que o princípio do voo estava ausente no ser em si. Segundo o meu entendimento. Transmitindo a ideia clara da queda e da sedução dela. Ora, a filosofia, toda a filosofia nasce ao redor do entendimento do ser em si e da sabedoria. Então, Platão denuncia um desvio grave, afirmando, né, a morte do ser, entre aspas. Em que medida? Porque esse ser privado das suas asas e do voo, ele mergulhará inevitavelmente na matéria. A alma grega é alada sempre, né? Esse homem, esse bípede in plume, será um cadáver adiado. Aristóteles é considerado o primeiro grande empirista por Sérgio Fernandes, o filósofo brasileiro Sérgio Fernandes, o primeiro grande empirista da história. Porque Aristóteles faz definitivamente a substituição do ser pelo sujeito. Ele termina de materializar o ser. Ele tira as asas e o voo do ser em si. Ele dá início à materialização do mundo e dos seres. Ora, o que fará o corpo quando se encontrar sem a alma que perdeu as suas asas durante o voo? É possível haver um corpo sem alma? É possível haver a matéria sem o espírito? É possível viver uma vida de cadáver adiado? Eis uma tragédia de alcance nacional para todos os povos. E os gregos já sabiam disso. Então o ser em si, ele realiza deste modo aquela unidade do espírito e da matéria que o caracteriza. O ser tem inerente o sujeito. Não há oposição entre o espírito e a matéria, como tem sido ensinado por diversas filosofias que foram se materializando e como tem sido ensinado por alguns esoterismos e algumas religiões. Não há oposição entre o espírito e a matéria. Existe unidade.
O fim de toda cultura está subordinado a um objetivo comum superior. Então, se uma cultura tem um fim, não é? Digamos assim, que fim é esse? É colocar o homem, ou o ser em si, ressurgido em frente ao seu destino divino. O fim de uma cultura, o objetivo de uma cultura não é manipular a pessoa. É permitir que o homem, se perdidas as suas asas, o seu voo, que ele possa recuperar as penas, as asas, que alçar voo. Uma das maiores tragédias que pode acontecer a um homem, a um povo, é que, através de inúmeros processos de manipulação, o homem seja levado a perder a sua asa. Então, o homem, como um ser em si, uma vez que ele recupere a sua alma, ele recupera também a verdade de ser um verbo em atividade contínua. O homem fala. Não há separação entre a voz e o voo. Tudo é o ser. Este fim de toda a cultura, ele não resulta de nenhuma escola, de nenhuma ideologia, de nenhuma imposição, de nenhum mestre. Pois aquilo que pode ser alcançado, filosoficamente falando, é a sabedoria. E não há nenhum caminho para a sabedoria, pois a sabedoria, assim como a verdade, é o caminho. E esse encontro é de nós, conosco. Então é urgente entender que o ser em voo mostra todo o seu esplendor e nos revela toda a sua eficácia, não apenas pelas asas, mas pelo que move as asas. E esse movimento da metamorfose da alma com o corpo, do diálogo que a alma estabelece com o corpo, é um processo dialético de formação e manutenção da luz do ser. O que move as asas é o verbo. O verbo é o grande centro nuclear do espírito, do homem e dos animais, e das árvores, e dos pássaros. A voz, como centro invisível do verbo, como centro visível, nós ouvimos a voz de uma pessoa. Mas essa voz é uma expressão muito pobre da voz do ser, não é? Então a voz como centro visível do verbo invisível, ela é herança e ela é tradição. Numa cultura, as nossas casas é que são os grandes centros que permitem com que a herança e a tradição, a cultura, seja mantida viva. Porque o pai ensina ao filho a herança e a tradição. É a família que ensina a verticalidade e o voo. Herança e tradição têm sempre um sentido coletivo. Ela não tem uma característica individual. Porque senão não será nem herança, nem tradição. Tradição é aquilo que você transmite de boca a ouvido. Herança é aquilo que você deixa como legado de um ser para outro ser.
Então, a voz tem um sentido coletivo também, porque o homem não cabe dentro dos seus limites individuais, dado que, como pássaro, ele voa sempre, do alto em direção ao baixo, e do baixo em direção ao alto. É a voz que constitui uma ideia de pátria, né? Porque adquirindo uma língua, uma história, uma cultura, uma arte, uma literatura próprias, como bem afirma Antônio Telmo, adquiriu também a sua independência política. A política é uma extensão da cultura vigente, não é o inverso. Cristalizando a ambas, coroando a ambas, está a voz. Então é preciso destacar que desta confusão originária, todos os males resultam, inclusive o das ideologias que se propõem a fabricar eminências de gênio para nos ministrar cultura. Nenhuma política, nenhum grupo, nenhum mestre, nenhuma religião, nenhum sacerdote, nenhum grupo de elite intelectual tem o poder ou a capacidade para criar e fixar um certo número de qualidades, de valores, de referenciais axiológicos divinos e culturais que tornem verdadeira a pátria. Aquilo que mantém a pátria, aquilo que é próprio da raça e que deve ser cultivado por herança e tradição, só pode ser feito através do ser para o ser. Teixeira de Pascoais fala que, por raça, é aquilo que é conforme a voz. Raça não tem nada a ver com pele, com cor. A raça está diretamente conectada ao ser em si. Agora, por que razão? Por que misteriosa razão? A gente consegue distinguir culturas distintas, manifestações culturais distintas, eis um dos grandes mistérios da existência. Então a voz, como centro visível do verbo invisível, que em ação perpétua permite que o ser em si sustente, ou seja, sustentado por aquilo que move as asas. De modo que a nossa voz tem um caráter onto-antropológico no verbo divino. Não há opção alguma a ser feita entre a voz e a guerra. Historicamente, toda cultura que resolveu abandonar o ser e investiu no adestramento da linguagem como forma de manipulação, de controle do seu povo, ou seja, historicamente, toda cultura que resolveu matar o seu povo, o ser em si do povo, cortando-lhe as asas, ela se extingue de uma forma muito eficiente. Bem, uma cultura corrompida ou bloqueada aos interesses puramente materiais, comerciais, uma cultura aprisionada a privilégios apadrinhados, que são os privilégios geradores do medíocre vantajoso,
Uma cultura cuja elite resolve, elite política, financeira, religiosa, resolvem utilizar o verbo de Deus para manipular simbolicamente o povo, para manter projeto de poder material, é uma cultura que já está morta. Nós estamos vendo esses exemplos no mundo inteiro. As pessoas falando em nome de Deus e cometendo os maiores absurdos do mundo. Um povo verdadeiramente inculto, né? Não é só um povo que não tem escola. Escola é instrução. Um povo verdadeiramente inculto é um povo sem entendimento. Entendimento aqui com E maiúsculo. É aquele entendimento de que fala Salomão. Então, um povo inculto é um povo sem entendimento. É um povo indefinido à verdade. Indefinido à vontade esclarecida. Ele é vazio de respostas. A ausência de cultura será basicamente a grande miséria de um povo. E cultura não é aquilo que se aprende somente nos livros. No livro está cifrado, materializado, o verbo intemporal. Então é óbvio que um povo também que não pode ler, porque o livro é um artigo de luxo em seu preço. Um povo que vive do preposto que o intelectual é privilégio de poucos, e que os intelectuais são uma elite escolhida para dirigir o povo. Esse povo nunca poderá exercer o seu mandato fundamental e irreversível. O direito de usar a palavra da sua língua máter, do seu ser, como proprietário maior indiscutível. É pelo exercício da palavra, é pelo exercício da voz, que se alcança a liberdade de dar forma ao nosso pensamento. Um povo sem cultura não intervém em coisa alguma, pela ausência de compreensão ao que será melhor para ele, povo. Um povo sem cultura é um povo sem voz. Ele matou o ser em si, dele mesmo. Alimenta-se de luz a árvore do mundo, onde pousa o pássaro, o ser em si dos filósofos, serenamente, depois de um voo muito longo, para logo em seguida lançar-se a novas alturas, ir para a copa de novas árvores, com a visão imediata e perpétua do nascer e do pôr do sol. Vamos falar agora sobre a verdade. Cristo, na mensagem que deixou ao mundo, numa delas, fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há nada, portanto, fora desse caminho. É o caminho do Espírito. É o caminho que somente o ser em si pode trilhar. A matéria não pode. E a matéria só faz sentido à luz do Espírito. Muito bem. Perdido este caminho, o caminho do Espírito, o caminho urânico, o caminho do sagrado, do transcendente, perdida a via, o caminho, pelo abandono e desprezo da verdade, restará ao homem somente a virtude.
Perdida a virtude, por falta de honra e por falha no serviço transcendente e superior, resta a ética. Perdida a ética, por incapacidade de encarar a complexidade do mundo e das relações dos homens e das relações entre os seres, resta o direito, a lei humana. Perdido o direito, porque se assumiu definitivamente que a verdade é subalterna à inteligência e que a inteligência serve à razão e às crenças. Resta o costume ou a moral. A moral, sendo o aspecto exterior da ética, ela denuncia o princípio da decadência. Num mundo onde domina a tensão irresoluta dos opostos ou dos contrários, que é o caso do mundo atual, a moral é apenas uma ferramenta de sobrevivência daqueles que se recusam obstinadamente a viver, encarando de frente os desertos e as respectivas travessias a que a vida oferece de graça. Há quem está disposto a abandonar os mapas para se fazer a ele mesmo, ao território e no território. Como é dito noutras geografias da alma, se o menino nascer em Belém, o Cristo, e não for capaz de nascer em nós, em cada um de nós, este é um enorme desperdício que fazemos da vida que nos foi dada de graça, gratuitamente e pela graça divina. O oposto da beleza nunca foi a feiura, mas o utilitarismo materialista que converte a rosa num penduricalho inerte e decorativo de lapela, de um qualquer casaco gasto e luzidio. É preciso recuperar o ser em si dos filósofos. Muitas pessoas perguntam, mas o que é o caminho e como eu faço o caminho? Não há como responder o que é o caminho. E o caminho faz-se caminhando. Cada um de nós caminha dentro do seu próprio caminho. Aquilo que nos transmite a herança e a tradição é que há, neste caminhar, uma gradação. Nós podemos caminhar sendo iluminados pela virtude, pela verdade, desculpe. Ou nós podemos caminhar sendo iluminados pela virtude. Ou nós podemos caminhar sendo iluminados pela honra. Ou nós podemos caminhar sendo iluminados pela ética. Ou nós podemos caminhar sendo iluminado pelo direito. Ou nós podemos caminhar sendo iluminado pela moral. Há um caminho de ascensão e há um caminho de decadência. O caminho faz-se caminhando, mas a luz que ilumina o caminho
a escolha dela é individual, é privada. Trata-se de uma escolha. O caminho é nosso. Nós o trilharemos sozinho. O nosso farol celestial estará entre a verdade e a moral. Há caminhos que nos levam da terra em direção ao céu e do céu em direção à terra. Há caminhos que só nos conduzem pela terra, sobre a terra, e para as regiões mais profundas e infernais dela. É preciso definitivamente entender que o homem é um verbo vivo e ativo. É um verbo que voa. O nosso caminho, o verdadeiro caminho, é aquele que mantém as asas e o voo, fazendo todo o possível para não ter vertigem, para não cair no mundo material exclusivo, que é o local onde o nosso pássaro perde a pena, perde a capacidade de voar, e o ar não significa mais nada. A realidade do mundo, do cosmos, é uma realidade transcendente. Em sendo o homem parte desta realidade, ele é também transcendência pura. Conhecereis a verdade, e a verdade, de fato, liberta. O ser pássaro é aquele, portanto, que foi criado com asas, que pousa no mundo material, mas não fica fixo nele. Em seguida ao pouso, ele inicia um novo voo. O pássaro é o voo, e o voo é o pássaro. Deus fala, e os homens também. A voz é um elemento urânico. O verbo é o centro nuclear do espírito do homem. Um bom Natal de 2021. Boas festas. E um excelente 2022 para todos vocês, alunos e ouvintes, que têm nos dado o prazer de ouvir as nossas aulas. Elas são feitas para você, com o fito de compartilhar um pouco daquilo que nós temos e podemos. E nós o fazemos
com a maior alegria. Até o próximo ano.